Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Daniele Lima e no nosso Catarinas de hoje vocês vão conhecer a história da Juliana Postal. Ela é de Manaus, Amazonas, uma amiga maravilhosa que eu conheço há muito tempo e tenho muito orgulho dela. Ela tem mestrado pela Universidade Federal do Amazonas e ela fez o mestrado dela, gente, em processamento de linguagem natural. Essa mulher é muito maravilhosa, vocês não têm noção. Ela é desenvolvedora com foco em aprendizado de máquina, perdão, e tem experiência de 6 anos com desenvolvimento de software em institutos de P&D, né, como o INDT, o CIDIA, que são institutos muito interessantes lá de Manaus. E atualmente a Ju ela trabalha no ITRIAD com processamento de imagens de satélite, simplesmente para quê, gente? Para detecção de desmatamento. Quando eu digo que essa mulher é maravilhosa, não estou de brincadeira, não. Ju, muito obrigada por aceitar o convite. É um enorme prazer ter você aqui nessa edição do Catarinas Tem Valor. Seja super bem-vinda. Muito obrigada. Dani, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história, tentando motivar meninas a ingressarem na área da tecnologia, na área da computação, dando essa contribuição aí para esse projeto lindo que tu estás organizando. Super importante para a gente, uma coisa que só nos fortalece, né? Então, eu que digo que você que é maravilhosa. Ah, imagina, gente, que isso! Ai, que amor. Bom, então vamos lá, Ju. Conta pra gente aí um pouquinho da tua história, como tudo começou, né? De onde surgiu esse interesse aí pelo mundo tecnológico. Fala pra gente um pouquinho, por favor. Bom, tudo começou com meu pai. O meu pai, quando ele resolveu deixar o serviço militar, ele ingressou na área da computação. Então, desde muito pequena, eu já via computador em casa. Eu lembro do meu pai jogando aquele Prince of Persia do DOS, aquele que é todo verde, tela preta com os negócios verdes. Eu lembro, eu Sim. assim, de fralda, e eu via meu pai jogando aquilo, e aí eu via aquela máquina estranha, e ele passava horas a fio naquela máquina, e eu, criança, não entendia. Eu, gente, o que está interessante nisso? E ok, né, quando a gente era criança, eu e meu irmão, inclusive meu irmão também é de computação, e aí a gente passou a infância observando meu pai com computador em casa, não sei se programando, eu era muito pequena para entender, mas por o meu pai ser uma espécie de geek, então a gente, além de ter computador, tinha videogame, então a gente desde pequeno já era muito acostumado com isso. Tínhamos o Mega Drive, o Super Nintendo, e eu ficava muito intrigada, porque na minha cabeça de criança eu via assim, caramba, essa máquina aqui, ela passa um desenho e, cara, eu posso interagir com o desenho, coisa sensacional. E eu, com o passar do tempo, queria entender como que aquilo era produzido, como que aquilo era possível. Embora eu não seja desenvolvedora de jogos, né, como alguns colegas que eu conheço tiveram esse mesmo princípio e acabaram não indo para inteligência artificial, mas para desenvolvimento de jogos mesmo, porque eram tão fissurados em jogar, e entender o jogo e criar mecânicas para o jogo. Eu me limitei só a jogar e aprender a programar. Daí, mas embora esse início tenha sido feliz, a minha caminhada ela teve umas pedras, porque no tempo do meu pai, o mercado da computação ele não era tão competitivo, porque era uma skill muito rara. E aí, quando eu comecei a faculdade, o meu pai ele não me incentivava, por exemplo, a fazer PIBIC. Ele tinha muita pressa para que eu já arrumasse emprego, porque para ele não era importante um diploma, porque ele não precisou. Até hoje ele não é formado, embora ele ainda trabalhe com computação. Hoje em dia ele é consultor TOTOS, esses sistemas de ERP, e nunca se formou. Então, na minha adolescência, ele tinha muita pressa para que ou eu me formasse ou eu não perdesse tempo com outras coisas, que eu já fosse trabalhar. E nisso,
minha educação não foi grandes coisas, eu vim da escola pública e eu entrei na federal com bastante. Na federal não, na estadual. A primeira faculdade que eu passei foi a estadual do Amazonas, eu passei em engenharia da computação. E isso é uma particularidade dessa faculdade, né? É uma faculdade bem exigente, que exige que você tenha nota 8. E para mim, que era da escola pública, isso era muito difícil, porque a educação da escola pública a gente sabe como é que é, né? E daí, na verdade, na prática, na Federal do Amazonas, a gente ouvia muito que era muito difícil periodizar, justamente por essa exigência de manter a média 8 dos alunos, para os alunos não precisarem da prova final, que embora seja um procedimento comum, era, não sei, era uma estratégia da universidade. A gente tinha que seguir. Então eu reprovava muito, porque se quem tinha educação boa ou não conseguia, ou conseguia suado, imagina eu. E com isso, o meu pai, ele falou que eu precisava trabalhar, que eu precisava ajudar em casa, que já estava bom os 4 anos que eu passei na faculdade, que eu já ia conseguir emprego. Então ele me insistiu assim para que eu fosse trabalhar. E eu ainda tentei manter as duas coisas. Meu início de carreira na tecnologia foi como suporte de TI, eu não iniciei programando, né? Então eu era suporte de TI no Distrito Industrial de Manaus, aqui no Polo Industrial de Manaus. Que felizmente vaga de tecnologia em Manaus é bem farto, mas são as áreas mais de suporte. As melhores vagas, elas são mais escassas devido à exigência, né, de currículo e conhecimento. Mas eu ainda tentei. Eu lembro que o meu primeiro emprego em TI foi no segundo turno de uma fábrica que fazia ar-condicionado. Então eu estudava engenharia, que é curso pesadíssimo, o dia inteiro. Aí dava 4 horas da tarde, eu pegava a rota para ir trabalhar. Mas eu não consegui passar muito tempo, acabei sendo demitida porque redução de quadro, isso é muito comum em fábrica. Quando a economia tem recessão, as fábricas começam a demitir tanto linha de produção quanto esses setores de suporte. E aí eu tive que me recolocar. Então eu passei, o início da minha carreira foi bastante focado em redes, infraestrutura, cabeamento, configuração de servidores, roteamento. Eu só fui me tornar programadora pouco antes de entrar no mestrado, assim, aproximadamente 2012, 2013, foi quando eu trabalhei na prefeitura de Manaus, né, num estágio. E só voltando ao assunto da faculdade, né, como estava difícil emprego onde eu poderia manter a faculdade, me manter estudando na faculdade, um professor me ofereceu bolsa de PIBIC. O meu pai não me deixou aceitar a bolsa, dizendo que PIBIC não era emprego, que eu tinha que arrumar emprego, senão eu ia ter que sair da faculdade. Por isso que eu falo, de certa forma, isso foi uma espécie de desencorajamento, embora não seja do tipo de, porque você é mulher. Não. Mas aí eu tive que dar um jeito. Meu pai não me deixou aceitar esse PIBIC, e aí emprego só no horário da faculdade de engenharia, então eu tive que arrumar alguma forma. Porque se dependesse do meu pai, estudar não era prioridade. Mas eu sabia que o mercado ele estava cada vez ficando mais competitivo e eu não poderia abraçar essa ideia do meu pai. Então, o que eu fiz? Eu estudei para o Enem. E eu ganhei uma bolsa integral numa faculdade particular aqui de Manaus, a Uninorte, para redes de computadores, porque nas minhas buscas de emprego, eu observava que não tinha uma distinção de vaga. Tipo, se você queria ser suporte em TI, você podia ter bagagem de engenharia da computação, sistemas de informação, redes de computadores, qualquer coisa. Aí eu pensei, não vou voltar para a UEA porque eu não preciso
passar 5 anos, sendo que se eu passar 3 anos nessa faculdade particular, que é reconhecida pelo MEC, que tem CREA de arquiteto de redes, vai dar a mesma coisa. Então eu vou pro que vai terminar mais rápido. E assim eu fiz o Enem e eu consegui uma bolsa integral, graças a Deus. Numa faculdade particular, não paguei um centavo, mas claro, né, que o Enem tem as suas exigências, né? Eu não sei se era o ProUni o programa, acho que era o ProUni, mas era bolsa totalmente integral. E aí as exigências eram, tem que ter 85% de presença. Isso para mim era tranquilo, eu sempre fui muito dedicada. Então eu me esforçava muito e isso chamou a atenção dos professores. Tanto que o meu professor do TCC, ele era inclusive um doutorando da UFAM, ele falou: Juliana, eu acho que tu tem potencial para entrar no mestrado, tu não quer tentar? Eu te ajudo a escrever tua proposta. A gente pega esse teu TCC e aí a gente formata lá no edital da UFAM e aí tu entra. Aí algum professor vai selecionar teu trabalho e vai dar certo. Aí eu, professor, ninguém vai me querer, eu sou da particular. Deve ter, sei lá, algum preconceito dos professores com quem vem da particular. Eu bastante desiludida, assim. Aí o meu professor, inclusive, agradeço muito, o professor Walter, atualmente ele é um pesquisador lá no Instituto César, aqui de Manaus. Me deu muita força, me ajudou muito para entrar no mestrado. Ele: não, Juliana, faz, tu vai conseguir. Aí eu fiz descrente, tanto que quando eu me formei, eu tinha terminado o meu estágio na prefeitura de Manaus, que foi meu primeiro emprego de programadora. Eu era programadora PHP. A gente dava manutenção no site que era uma espécie de portal da transparência sobre a dívida pública da cidade. E aí, tudo bem, o estágio acabou e eu fui para o INDT, primeiro instituto de P&D que eu trabalhei. E aí, era um estágio também. Eu passei 1 ano lá. Eu tive um pouco de contato com Big Data, embora isso não tenha sido o assunto do meu TCC. O meu TCC ele foi sobre uma espécie de sensoriamento, de monitoramento de rota de ônibus com uma funcionalidade de botão de pânico. E o professor Walter me ajudou a formatar esse TCC para ele ser submetido para o mestrado, que eu acabei passando. Eu estava descrente, eu terminei meu estágio no INDT e eu trabalhei na fábrica da Microsoft. E 3 meses depois que eu estava lá, o professor que me orientou me mandou um e-mail perguntando se eu ainda ia me inscrever. Porque eu estava tão descrente que eu não ia conseguir, que eu nem olhava e-mail. Aí, de repente, o professor lá, vários e-mails do professor: Juliana, você foi aceita no edital e eu quero saber, eu vou lhe orientar e eu quero saber se você vai se inscrever ou não. Aí eu pensei: caramba, se eu não aceitar essa oportunidade agora, quando que eu vou ter de novo? Seria tolice minha não aceitar. Então eu larguei tudo e assim eu fiz o mestrado. O meu mestrado, como a Dani falou, ele é na área de NLP, né, processamento de linguagem natural, e basicamente, em NLP, a gente tem um problema muito grande, que o input de dados para o modelo de machine learning, ele é muito grande, porque são corpos de texto, que uma forma de organizá-los é como se ele fosse um vetor de palavras, representando a frequência daquelas palavras no próprio documento de texto. E isso, ele torna o treinamento do algoritmo de machine learning lento. E aí, a minha dissertação era testar, né, aplicar uma técnica que tem até origem na física, uma técnica de teoria da informação para tentar reduzir a dimensionalidade desse input de dados, né, para treinar um modelo de machine learning, aplicada em tentar detectar chats de pedofilia, né? E
Infelizmente não deu tempo de fazer um protótipo assim que rodasse, sei lá, ou na web ou no mobile, mas era basicamente isso, era uma espécie de metodologia para tentar identificar chats de pedofilia e reduzir dimensionalidade de features de texto para treinar o bendito algoritmo de machine learning. Então, no mestrado foi quando eu aperfeiçoei um pouco mais, né, minhas skills de programação e aprendi inteligência artificial em matérias, né, na grade regular do mestrado e com o próprio professor e com os colegas também de laboratório. E tal qual o professor que me orientou falou, realmente isso foi um diferencial muito grande para minha carreira, né? Eu terminei o meu mestrado em 2 anos e 4 meses. Logo, a minha bolsa acabou no início do segundo ano, né? Quer dizer, no fim do segundo ano, início do terceiro. E aí foi quando eu entrei no CIDIA. Eu me preocupei em procurar um lugar onde eu pudesse aplicar minimamente o que eu aprendi no mestrado. Eu não queria mais voltar para infraestrutura, redes, porque não tinha nada a ver mais. Então, naquele E momento. certíssima, né, Ju? Porque assim, você aprendeu tanta coisa maravilhosa e tanta coisa assim que é um diferencial, que não é todo mundo que aprende, né? Você vê, você mexeu com NPL, você mexeu com machine learning, você desenvolveu um algoritmo super maravilhoso e interessante, né? Inclusive com um assunto também muito importante para chegar no final disso tudo e jogar fora, né? Foi toda uma dedicação e todo um conhecimento e experiência que você adquiriu para chegar no final não aplicá-lo, né? Pois é, eu não poderia permitir que o meu conhecimento caducasse desse jeito. Então, foi assim que eu entrei no CIDIA, né, um instituto muito grande. Eu acho que é o maior instituto que temos aqui em Manaus de pesquisa e desenvolvimento. E foi uma experiência maravilhosa trabalhar no CIDIA. Foi lá que eu desenvolvi o projeto que eu mais amo na minha carreira. Foi um projeto muito lindo chamado Teatro para Todos os Ouvidos. Ele foi um projeto também de processamento de linguagem natural, mas um caso muito especial, que era para prover acessibilidade para pessoas surdas serem capazes de acompanhar peças ao vivo através dos óculos de realidade virtual da Samsung, né? Esse projeto, ele era assim, da visão do time de marketing da Samsung São Paulo, era para promover o produto Gear VR e o celular Galaxy S8, né, que é o que encaixa no óculos e permite, né, a realidade virtual. E a gente queria fazer um case muito interessante que chamasse a atenção do público para o marketing ser possível, claro, né? Então, a gente desenvolveu esse projeto. Aí, basicamente, o projeto era: a gente, de alguma forma, captava a voz do ator. A gente participou de muitas peças, a gente participou de várias sessões de treino naquela peça chamada O Pai. Foi uma peça que rodou em São Paulo no ano de 2017, 2018. E a gente, assim, explicando mais ou menos a arquitetura do projeto, era basicamente a gente, de alguma forma, captava a voz do ator. Então, a gente usava lapelas. A lapela estava conectada a um celular Galaxy S8. Aí, dentro desse Galaxy S8, a gente tinha uma aplicação Android, onde a gente tinha implementado uma conexão com um serviço da Google de Speech to Text. Esse Speech to Text, ele é uma espécie de inteligência artificial que pega as ondas de áudio, né, da voz de quem estiver falando e transforma em texto. Então, embora seja uma inteligência artificial, essa em particular não era nossa, a gente contratou o serviço da Google para agilizar, porque a gente não tinha muito tempo para fazer o projeto. E aí, a voz do ator, depois que era transcrita por esse serviço da Google, ela era submetida aí sim por um modelo nosso, né? A gente desenvolveu um modelo Ngram para ele, baseado no resultado do texto, predizer a sentença corrente. Que sentença é essa que ele está falando?
para esse texto predizido, para essa sentença predizida, ser transmitida para os óculos que os surdos vão estar vestindo. Então, Nossa. né? Aí o surdo ele assiste a peça através do óculos de realidade virtual, tá vendo a encenação dos atores, e aí o texto predizido pela nossa inteligência aparece para ele. Nossa, que coisa maravilhosa. Esse projeto foi muito lindo. Ele não teve só desafios na computação, teve desafios no design. A gente tinha uma designer muito maravilhosa trabalhando com a gente nesse projeto, a Fran. Hoje em dia está lá na Hiper, em Florianópolis, acho que ainda está lá. E ela conduzia pesquisas com usuários, uma pessoa com uma enorme sensibilidade com os surdos. E uma coisa muito... É uma experiência que vai além da computação, a experiência humana que você adquire, assim, estando lá, ajudando os surdos, assim, muito ávidos pelo nosso projeto. Nossa, toda vez que a gente tinha sessão de testes, né, essas sessões de testes eram engraçadíssimas, porque era eu e a Fran encenando, nós interpretando os atores com a lapela, fazendo o nosso sistema rodar, e uma testadora de software no computador, vendo a performance de acerto, as métricas, né, de acerto do modelo, num computador escondidinha no backstage, e a gente bancando as atrizes. E os surdos ávidos por todas as sessões de teste que a gente tinha para fazer, porque imagina, né? O surdo ele é uma classe excluída da sociedade. Os deficientes, no geral, são excluídos da sociedade, e aí a oportunidade que eles têm de serem vistos, nossa, eles vão aproveitar. Então, eles faziam muitas perguntas. Às vezes era difícil para a Fran fazer os questionários, porque os surdos se atropelavam, assim. Eles queriam falar, e eles não deixavam ela falar, não deixavam ela explicar o questionário, e eles ávidos, assim, dando sugestões. E também teve um episódio em que a gente foi fazer um teste na UFAM, lá com a turma de Letras em Libras. Nossa, os alunos se emocionaram. Óbvio que nós inteiros do time nos emocionamos juntos. Tipo, uma moça durante o teste, vendo a aplicação funcionar, em lágrimas depois. Porque era o sonho dela assistir uma peça ao vivo e não podia. E aí viu que um grupo de pesquisa estavam pensando neles. Então, aquilo foi mais do que aprender, mais do que experiência em machine learning. Foi uma experiência humana, foi uma experiência de design, Sim. Foi incrível. Que massa, Ju. E é uma experiência assim, muito enriquecedora, né? Porque é a computação ali viva e aplicada de fato, né? De uma forma que é visivelmente bem aproveitada e é uma área que tem muito espaço de exploração, né? De explorar a aplicabilidade, né? Da informática em geral, né? Sim. E é uma área assim maravilhosa. Assim, eu imagino quão emocionante foi poder aplicar e ver os resultados disso e ver como isso tocava, né, outras pessoas, né? Então, acho que é muito, muito bacana assim mesmo, assim, super parabéns, é um projeto muito lindo mesmo. E aí, dando continuidade, e aí, tipo, isso daí foi tudo lá no CIDIA, e do CIDIA você saiu para o iTriad, né? Sim. Aí aqui no iTriad, eu não estou há muito tempo no iTriad, né? Então, aqui no iTriad, como você mesma disse, a gente tem um projeto de monitoramento da floresta amazônica em busca de desmatamentos, né? Então, a gente está em fase experimental, aprendendo a lidar com imagens de satélite, entendendo vários jargões da geografia.
aprendendo a processar essas imagens que são bem grandes, são muito especiais, não são imagens comuns, são multispectrais, né, que chamam, várias bandas separadas, e a determinada combinação de umas bandas e outras produzem melhor visibilidade sobre umas coisas e outras. E a gente ainda não chegou na parte do machine learning da coisa ainda, né? Mas pelo tempo que a gente está, o projeto meio que começou coincidindo com a minha chegada, né? Como é um projeto que era novo, não tinha pessoas suficientes para fazê-lo, e aí me contrataram com mais 4 pessoas. Então nós estamos fazendo. Infelizmente eu não posso falar muito sobre ele, porque... Não, fica tranquila. Eu entendo, eu super compreendo, fica tranquila. O projeto do teatro, muito tranquilo falar, porque tem publicação, e se tem publicação, informações do core da coisa são de domínio público, então Sim, sim. nenhum problema. Esse ainda não É posso mais falar muito. complicado. Não, fica tranquila. Mas assim, que massa. Eu fico vendo assim a tua experiência e o quanto você lutou, batalhou, sabe? E você é uma pessoa, gente, para quem não conhece a Ju, ela é uma pessoa muito que corre atrás das coisas. Ela não espera acontecer, ela faz acontecer, sabe? Ela vai atrás, ela se dedica, é extremamente esforçada, extremamente inteligente. E assim, vocês devem ter percebido isso pela história dela, né? Ela começou ali desde a área de TI, desde a parte de suporte, e hoje você vê, né, com que ela atua e com temas super interessantes, com uma aplicabilidade muito maravilhosa. Ju, assim, né, para poder finalizar, né, também, quais as dicas e sugestões que você poderia dar para as meninas que estão na área de tech ou que pensam em entrar na área de tech ou migrar? A gente sabe, né, que às vezes tem várias dificuldades que são impostas. A gente sabe que às vezes tem, né, que nem mesmo você ressaltou, né, que às vezes a gente não tem um apoio ou acha que não é bom o suficiente ou não acredita, né, que aquilo é para você, sendo que você tem todas as chances de conseguir tudo que você quer. Então, assim, com base na tua experiência, né, qual a mensagem que você poderia deixar aí para as meninas para que elas consigam enxergar aí a força e não desistir, sabe? Continuar, porque é um mundo muito maravilhoso e é para todos, né? Eu vou resumir, porque eu passaria um dia inteiro falando sobre isso. O que eu tenho para dizer, meninas, não desistam. É uma área muito complicada pra gente ainda, mas já foi pior. Tivemos mulheres aí que já desbravaram bastante caminho para que hoje o mercado de TI para mulheres se tornasse mais acessível para a gente, mais inclusivo conosco. Não desistam. Eu sei que quando a gente não tem uma família que apoia, é muito complicado, mas corra atrás. Se é uma coisa que você quer muito, corra atrás, vale a pena, vai lhe engrandecer. Não falta emprego. É muito divertido de se trabalhar, muito engrandecedor. Você vai ter oportunidade de fazer muito pelas pessoas, dependendo do que você vai mexer. Um exemplo da acessibilidade que eu citei. É uma oportunidade de você tentar melhorar um pouco o mundo que a gente vive. Agora, sobre tentar contornar as dificuldades de ser uma mulher ingressando em TI. Às vezes não, com certeza você vai encontrar pessoas que vão duvidar do seu potencial. Contar uns exemplos, né, que eu passei durante a faculdade. Eu ouvi professor dizer que eu era muito patricinha para a área de TI, que eu ia estar me preocupando em quebrar a unha na hora de fazer um cabeamento, ou que desde isso até coisas mais pesadas do tipo que mulher não serve para TI, mulher tem que pilotar fogão e coisas absurdas desse tipo. Ignore, foque na sua formação, foque no seu diploma.
embora existam essas pessoas que vão te botar para baixo, em contrapartida, tem outras pessoas maravilhosas que vão te ajudar. No mesmo ambiente da faculdade, embora tivessem os professores que falassem essas coisas absurdas, os meus colegas de classe sempre me respeitaram. Eu lembro de um episódio onde os meus colegas não gostavam de programar e, por acaso, existia uma matéria de programação. E o pessoal, não quero, cara, muito chato, não sei fazer. E eu gostava, eu falei, não, pô, faço pra ti. E aí eu fiz de todo mundo da classe. E no final, os colegas se juntaram e pagaram cerveja lá no Sinucão pra mim, tu acredita? E digo mais, e digo mais, tenho contato com várias dessas pessoas até hoje e, tipo, me ajudaram a entrar em empresas, eu ajudei eles a entrar, tipo, me deram indicação em lugares, tipo, eu fiz entrevista em lugares, aí ligaram pro cara que eu conhecia, não, contrata a Juju, sensacional. Então, o networking, ele vai além da formalidade, de você, não, eu sou da mesma área, vamos trocar conhecimento. É amizade também, sabe? E apoie, assim, as pessoas que... Assim, não menospreze as pessoas assim, no início da carreira, porque o mundo dá voltas, né? Então, embora você ouça coisas ruins, essas pessoas ruins não são 100% da população. Vão ter gente bem legal para te ajudar. Siga meninas da computação, participe de meetups de meninas, assista aulas de meninas. Quando você estiver numa empresa trabalhando com meninas, priorize elas, priorize tirar dúvida com elas, né? Porque isso ajuda ambos os lados. Você vai aprender com uma pessoa que é do seu gênero. Você não vai precisar se preocupar se ela vai julgar teu conhecimento, se ela vai te humilhar porque tu não sabe alguma coisa, porque ela é mulher também, ela com certeza já passou por isso e ela vai ser muito mais empática em te ajudar, né? E passe isso adiante. Às vezes não vai ter mulher para te ajudar, porque a estatística ainda é muito cruel com a gente, né? E se não tiver mulheres para ajudar, que você aprenda com homens, tudo bem, mas passe adiante. Seja humilde na hora de ensinar também. Mas no fim, priorize mulheres, priorize, apoie, curta, comente, muito legal o seu conteúdo, leia de verdade, vá no LinkedIn, veja o que essas pessoas estão postando, o conteúdo que elas estão produzindo. Se for possível, vá a eventos onde mulheres na tecnologia falam sobre assuntos que a gente está discutindo aqui, inclusive. Ou vá a eventos técnicos, mas vá. E se você puder, quando você chegar assim, acumular certa experiência, participe, vá ser palestrante nesses eventos. Mantenha a corrente fluindo, porque é isso que vai melhorar a situação das mulheres na tecnologia, isso que vai, assim como, quem sabe, você que está assistindo o meu vídeo ou o vídeo das outras meninas, se você se sentir motivada e se isso for combustível para você ir mais longe, até o ponto em que você chega aqui onde a gente está, seja uma pessoa como a gente e continue o ciclo, né? E é isso. Eu vou parar por aqui porque... Não, mas foi muito boa, Ju, muito, muito mesmo. E eu tenho só agradecimento, sabe? De novo, muito obrigada. E é muito bom poder compartilhar, né, a história de pessoas, de mulheres, e gerar mais representatividade. E é tão legal poder compartilhar a história de uma amiga, de uma pessoa que eu gosto, que eu admiro muito, que é você. Então, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, muito obrigada por compartilhar com todos, né, a sua história. Muito obrigada, Gil. Sucesso para você, sucesso na tua carreira e que você cresça cada vez mais. Obrigada.
Eu que agradeço, Dani. Muito obrigada por isso. Muito obrigada por abrir esse espaço para que a gente fale e que a gente consiga melhorar um pouquinho esse mundo que a gente vive.